Super Bate-Papo! Está começando agora o programa Super Bate-Papo, uma conversa descontraída entre muitos amigos e convidados. E como sempre, contando com sua inestimável participação, essa roda debate cultura, esporte, política e assuntos da sociedade em geral. Então, sem mais delongas, vamos começar esse Super Bate-Papo agora! SBP Sport. Super Bate-Papo! Eu sei que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, como ninguém tá no play. Eu sei que vou, com o coração bateu a mil, essa cena raça Brasil. Futebol 94. Bem, amigos da Rede Globo, agora o coração explode e entra em campo. Brasil! É a Copa 94, ao vivo. Na Globo, você fica ligado em todos os lances, em todas as sedes e acompanha toda a emoção do maior acontecimento esportivo do ano com um satélite exclusivo, 24 horas por dia. Copa 94, ao vivo, direto dos Estados Unidos. É o Brasil lutando por mais um título mundial. Futebol 94. É isso aí. Olha a gente aqui de novo. Fingimos que fomos e voltemos, mas olha nós aqui outra vez com o nosso Super Bate-Papo. Um Super Bate-Papo daqueles grandiosos, porque nós vamos falar de 30 anos da Copa do Mundo de 1994. Essa é uma Copa que tem muito assunto para discutir, né? Será que esta Copa é marcada como o fim da era Dunga ou como a plenitude da era Romário? Nós vamos discutir tudo isso porque a era nós estamos aqui. A era Zinho e Ceradeira. Tem muita coisa, branco, né? Nós temos muita era para a gente conversar. Temos aqui o Benezão da Massa, que está aqui, que sabe tudo sobre Copa do Mundo, e o Ricardão, também outro que conhece do assunto como ninguém. Nós vamos estar falando sobre essa Copa do Mundo, mas como sempre a gente vai começar falando um pouco do que girava em torno deste grande momento mundial, né? O que acontecia no Brasil e no mundo desse ano de Copa de 1994, né? Podemos começar aí com o professor de História, dando aí um contexto para a gente, Benê, como é que estava aí, o que aconteceu de mais importante nesses momentos? Bom, olá a todos. A década de 90, né, é uma década marcada, somente o início dela, pelo que a gente chama, os caras chamaram de triunfo do neoliberalismo, ou ainda pelo tal consenso de Washington, né? Anos, a gente começamos com a queda, né, do Muro de Berlim em 89, e a queda e o fim da União Soviética em 1991, né? Poucos anos antes, o Francis Fukuyama, um cara que, aliás, ninguém mais ouviu falar dele. Eu ia falar isso. Sumiu nas cruas. Quem é ele na fila do pão, né? Ele escreveu um livro que ficou muito famoso na época, que ele falava do fim da história, né? O fim da história, aí algumas pessoas, eu sou professor de história, diziam, então Benício vai perder o emprego. Não, o fim da história do Francis Fukuyama é que aqueles movimentos de transformação acabaram, né? Então, de agora em diante, havia o triunfo do liberalismo, da democracia liberal, a luta de classes, revoluções, tudo isso era coisa do passado. Aí depois aconteceu um monte de coisa, né?
O Frank Fukuyama passou anos tentando explicar que não era bem isso que ele quis dizer. Agora, o engraçado E aí o velho Cal, E outra coisa, né? Velho, continua. Uma coisa que a gente podia falar sobre o fim da história do Francis Fukuyama é que tem uma frase do Trotsky que eu acho genial, que não há vingança mais terrível do que a vingança da história. Né? O que aconteceu com o Francis Fukuyama, ele foi vítima da vingança daquilo que ele dizia que acabou, né? Mas o detalhe do fim da história é que isso, na verdade, vamos falar sério, foi muito mais levado a sério no Brasil do que, inclusive, nos Estados Unidos. Né? Porque nos Estados Unidos, até alguns intelectuais conservadores criticaram essa ideia do fim da história do Fukuyama. Mas isso aqui no Brasil, porque no fundo o que os caras queriam impor para a gente é que é isso, né? Socialismo acabou, luta de classe é coisa do passado, e se conformem com o capitalismo. Um grande líder sindical chamado Luiz Antônio Medeiros dizia: o capitalismo veio para ficar. Né? E era bem isso mesmo, esse período, né? E é o período também, 1994, né? Nós temos aí também o Plano Real, Fernando Henrique Cardoso. Só para voltar um pouquinho no Fukuyama, eu acho que tem um problema que é o problema do título, que esses caras, muitas vezes nem ele, Pomposo, né? Não, mas o editor escolhe um título isso pode ser. A maioria das pessoas nem lê o livro. Não que fizesse muita diferença. Esse livro não muda a vida de ninguém, né? Mas a maioria das pessoas viu o título, e o título se justificou por tudo. Né? Então, era uma das coisas, por exemplo, que se discutia que não existia mais sentido falar em direita e esquerda. Né? Realmente, hoje a gente nem consegue, né? Direita e extrema-direita, ou sei lá, ultradireita e extrema-direita. É como se essas coisas sumissem. Né? A partir da queda do Muro de Berlim, sumiu. Era a coisa mais idiota, porque como ninguém acreditava nisso, mas alguns acreditavam, Ricardo. Não, eu estou falando, ninguém sério acreditava nisso, mas principalmente alguns comentaristas, né, que devem estar até hoje em certas emissoras, deviam comentar assim, não, que vai virar tudo homogêneo, coisa idiota. Eu lembro, viu, Ricardo, como eu vivia num meio mais executivo, vamos dizer assim, uma daquelas frases para se falar durante uma reunião, quando estamos todos de terno e gravata, num cafezinho, era falar sobre os dinossauros. Né? Isso. O pessoal gostava de falar, o seu Keló é um dinossauro que só fica falando sobre luta de classe, sobre movimento social. Até movimento social era dinossauro, sabe? E era coisa assim, passada, imagina. Nossa, mas qualquer coisa que envolvesse, por exemplo, você falar de melhores condições para a sociedade, para o povo trabalhador, é coisa de dinossauro. Eu lembro bem disso aí. Assim, o mundo estava, principalmente no que tinha restado da Europa Oriental ali, né, Bósnia, Sérvia, uns massacres terríveis, né? Mas tem umas coisas interessantes para quem fala que isso tinha acabado. Logo em 94, começa a moda da guerrilha do subcomandante Marcos em México. No México, né? Exato. Que romanticamente remetia aos grandes guerrilheiros de esquerda. Né? A coisa desandou, tal, mas foi a primeira vez que o sul do México teve voz, né? Que é a população mais indígena do México, está no sul mesmo, né? Que descendeu de Maia e de outras etnias, tal, e era uma área muito esquecida. Né? E ali Chiapas, tal. Mas teve um detalhe, né? Apesar do fracasso da experiência mexicana, nos anos subsequentes, teve rebeliões indígenas em vários países da América. Os índios acabaram com o fim da história. Então, você continuava tendo isso. De um lado, você tinha massacres étnicos na Europa Oriental, né? A Guerra da Bósnia é uma delas, né? E você tinha movimentos aqui. Quer dizer, tem gente que fala não existe mais-valia, nem sabe o que é, né? Podia pelo menos estudar um pouco. Então, assim, a gente já começa o ano com isso. É um ano que foi o ano em que a África muda o destino dela também, né? Você tem a consolidação
do Mandela. Então, existem ainda movimentos. Agora, o que você tinha era um respirar neoliberal, né, na velha história de que vamos privatizar tudo porque as estatais são obsoletas e consomem muito dinheiro. E você paga muito imposto por causa disso. Se nós privatizarmos, cai o imposto. Isso foi uma das maiores mentiras que ainda se conta, né, porque os países que optaram por isso continuaram pagando imposto. Gerou desemprego, gerou enriquecimento de grupo, mas continuam pagando imposto. Eu acho que tem, além do próprio Plano Real, antes de eu falar dele, tem dois momentos que eu gosto de lembrar. Né? É a chegada do Berlusconi ao poder, que, para quem não entende isso na Itália, é o retrato do que aconteceu aqui no Brasil, da Operação Mãos Limpas na Itália, né, que faz uma rapa política muito parecida com a Lava Jato, para melhorar a política e bota um salafrário no poder. Né? Então, isso não é novidade. No Brasil, bom, eu falei do Mandela, tá, mas no Brasil, a gente tem uma situação interessante que a gente estava vindo do processo de impeachment, né, da criação, aquilo que nós falamos lá no programa sobre eleição, né, da criação de um governo de transição, né, que era o Itamar, que era o vice, né? Fernando Henrique como ministro. O Fernando Henrique vai no samba do Plano Real e isso catapulta a candidatura dele. Ele é eleito no final de 94, a inflação, quer queira que não, está controlada, né? Mas gerou uma boa queda de poder aquisitivo. Teve recessão, muita gente esqueceu isso, queda de salário e tal, né? E o que rola nesse país, né? O Brasil, ele vinha do termo político, e depois eu me lembro de comentar isso no final, né? Para variar, num discurso moralizador político, né? Nós vimos isso no Fernando Henrique, nós vimos isso no final, no Direta Já, no Sarney, porque contra a corrupção, vamos acabar com os corruptos, e pipipi. Aí tira aquilo que é o problema, que nem sempre era, mas tira. Né? Esse ano, por exemplo, 94, o Collor consegue se livrar de acusações de corrupção, e ele tinha sido colocado para fora. Mas quem, de fato, comanda a política continuam sendo os mesmos. Né? Então, logo que compõe o governo do Itamar, um monte de políticos lá em Brasília já começam a saltar, né? A saltar e não a assaltar, que é o esporte mais praticado ali, a saltar de lado e começar a compor o que vai ser, mais uma vez, a remodelação do que tinha sido a tropa de choque do Collor, a turma dos 5 anos do Sarney, que vai... Né? Então a gente começa a perceber, a gente só constata que pouca coisa muda, né? E que o sonho, vamos falar assim, o sonho político, de projeto político, que tinha sido montado lá no Direta Já, finalmente dá resultado. Né? Por quê? Porque o projeto político lá das diretas era... Aliás, vejam o nosso programa. Vejam, eu estou fazendo propaganda dele. Era colocar uma classe, um grupo de um partido no poder. E eles só conseguem chegar em 94, porque ganha o Collor, né? Não ganha aqueles que queriam, né? E a gente amarga mais uma derrota da esquerda nesse processo. Né? Esse foi o projeto. Né? Agora, é difícil você conseguir criticar, quer dizer, fácil criticar, mas conseguir ouvido para isso. Por quê? Porque muita gente que viveu aquela época lembra do que era a mega inflação, para valer, né? E que o Plano Real controlou isso. Né? E para alguns grupos houve ganho, inclusive. Então, assim, você chega no final de um ano, eu não sei nem quantos meses a gente ficou sem inflação, ou com uma inflação muito baixa. Né? E isso, então, é visto como um grande sucesso. O custo foi muito alto, mas abriu porta para privatização e tal.
Então, 94 é o ano em que ocorre uma mudança na economia, porque a gente já tinha se acostumado, né, com a desgraça, e, de repente, a gente tem um país que está com uma economia mais estável. Tá? No futebol, né, Benê, a gente tem aquele velho problema, né? A gente tinha um bode, né? Porque o nosso bode começa, na verdade, em 74, mas em 78 que a gente é garfado, né, lá na Argentina, em 82 que a gente tem uma super seleção que fracassa, que não fracassa, mas não ganha, e aí 86 e 90, pelo amor de Deus, é melhor nem lembrar, né? Seleções fracas, jogos ruins e tal. E eu não gosto de usar essa conta, tá? Porque as pessoas têm mania de falar assim, faz Copa sem ganhar, são 8 anos. Então, assim, não é assim. Você tem um só campeão, vários times que podem ser. Então, assim, o melhor é faz tantas Copas que você não chega lá. Né? E o Brasil, se em 74 e 78 ainda ficou entre os 4, a verdade é que quando chegou de 90, de 82 para frente, não ficou entre ninguém, né? Então, esse era o bode que a gente tinha. Então, não era um momento... Eu estou para dizer para vocês que era um momento em que a seleção vinha bem desacreditada por motivos de baixo rendimento. Não, e também, assim, aí tem um problema da Copa de 90 que foi patética, né? Patética. 90, certamente, foi das seleções que eu vi jogar em Copas do Mundo, foi a pior seleção que eu vi na minha vida. Foi ruim. Eu acho que foi a pior. Porque, assim, o pessoal fala de 66, que o Brasil foi eliminado logo na primeira fase, né? 66, o problema foi uma bagunça generalizada. Porque a seleção de 66 tinha Pelé, tinha Jairzinho, tinha Gerson, caras que depois foram campeões de 70. Alguns que deveriam ter sido levados não foram e tal. Mas houve um mau futebol fruto de uma bagunça generalizada. Mas a seleção não era tão ruim assim. A de 90 era ruim. Era um time fraco, né? Um time que... todo mundo já esqueceu desse cara, né? Tal como o Francis Fukuyama, ele foi esquecido pela história, que é o Lazzaroni, Sebastião Lazzaroni. Um dia alguém ressuscitou Lazzaroni, aí ele estava tentando justificar o injustificável, que são as escolhas dele em 90. Né? Em 90, por exemplo, nós tínhamos armadores como o Raí, que era... O Raí, eu nunca achei o Raí exatamente o maior craque do mundo, mas naquele contexto, um cara que não podia estar fora da seleção. E um cara também que muita gente criticava quando jogava bola, mas estava numa fase extraordinária, que era o Neto. Neto não podia ter ficado fora da Copa de 90, de jeito nenhum. Né? Caras muito bons, principalmente para os padrões do futebol brasileiro desse período, como o Renato Gaúcho, o cara no banco o tempo todo. Né? Porque o Lazzaroni criou um esquema lá com 3 zagueiros, só que era 3 zagueiros, 2 volantes, o time não tinha armador, era um horror, né? E aí... Agora, com relação a nomes, até que tinha gente interessante, né, Benê? Careca, Miller. O Miller não jogou bem essa Copa. O Miller era um bom jogador, claro, Careca. Careca, sim, estava numa boa fase. Romário mas também não resolveu, né? Mas ficou no banco. Na verdade, ele nem deveria ter sido convocado, porque a condição dele física não era boa, né? E o Brasil depende. Agora, teve uma coisa que eu me lembro dessa Copa, quando Alemão, Valdo, que eram todos jogadores medianos, né? Caras que tiveram uma grande carreira em clubes, mas eram jogadores medianos. Eu lembro do Valdo, né? Para quem não lembra do Valdo, foi um excelente jogador. Jogou no Grêmio, jogou no Benfica, jogou na Europa, jogou na seleção. O Valdo chegou a falar o seguinte: ele acabou o jogo, ele estava triste, falou assim: olha, nós fizemos tudo que nós pudemos, que pudemos no jogo. Eu falei, aí na época eu comentei, eu acho que eles fizeram realmente o que puderam. Só que o que esses caras podiam era muito pouco. Entendeu? Então. O Brasil fez a melhor partida do Brasil em 90, curiosamente, é o jogo que perde da Argentina. Foi o melhor jogo do Brasil. O Brasil esmagou a Argentina, podia ter decidido o jogo no primeiro tempo, e aí o Careca perde uns gols nesse jogo.
E aí, no final, uma jogada do Maradona, a única que ele fez no jogo, né? Eu me lembro que a capa do placar era o Maradona dando passe para o Canidia, né, para fazer o gol que eliminou o Brasil. E aí a manchete era o fim da Era Dunga. Porque criou essa seleção cascuda, não sei o quê, é a Era Dunga. Não adianta jogar bonito, né? Aí tinha aquela... Porque, principalmente em relação à seleção de 82, não adianta jogar bonito. Tem que ser... É o futebol de resultados, né? Aí vem a história do futebol de resultados. Futebol de resultados versus futebol arte. O 82... A seleção de 82 talvez não ela, né? Mas o que aconteceu tem culpa disso, né? Que não adiantava, é melhor jogar feio e trazer o caneco do que jogar bonito e não trazer nada. Isso vai ser o ápice em 94. Se falava muito em duas coisas, né? Era a repetição de jogadores estrangeiros, tal, aquela coisa toda, e de entre-safra. Nós estávamos numa entre-safra, tal, que não tinha... Nós tínhamos bons jogadores, não excepcionais, tínhamos bons jogadores, tínhamos jogadores jogando muito bem, mas eu concordo com o Benê. Nós tínhamos dois problemas, assim, além da organização. A comissão técnica era fraca, tá? O Lazzaroni era um técnico medíocre. Né? Não convocou direito e não montou direito, e daí só desanda. E a outra coisa é que existia realmente essa mentalidade de que 1-0 é goleada, que não foi ele que falou, vai ser depois, né? Mas que 1-0 é goleada e tal. Porque aí o Brasil estava entrando num processo que hoje, se pensar, nós estamos tão fracassados ou mais fracassados em futebol do que em 90. Eu acho que mais. A última Copa foi para mim o retrato de que aconteceu. Você nem sabe. Aconteceu. O Brasil participou da última Copa, né? Aconteceu. As duas últimas Copas... até porque é o que eu estava falando. Se você colocar no papel jogador por jogador, talvez você vai ter mais qualidade na Copa de 90, hein? Cuidado, hein? Na 94 tem uma boa qualidade, mas o problema aí começa aquela mentalidade, quase que uma europeização do futebol brasileiro, não do jogador, né? Porque o Romário nunca ia ser europeu, né? Mas o desespero de a gente já não estar trazendo Copas e ter saído das últimas 3 Copas antes de disputar semifinal, né? Porque de 82, 86 e 90, a gente não faz parte de nada, nós não estamos entre os 4 melhores, a gente ficou fora mesmo. Então, o que acontece? Você começa a ter que trazer, temos que trazer o caneco, aquela conversa mole toda. E aí começa, ao invés de montar um bom time, organizar tal, não, vamos para o resultado. Né? Então, é uma Copa, 94 é quase que o ápice, pelo resultado, acaba sendo o ápice de um futebol de resultado, em que a gente vai trazer, era a Dunga, era, né, o Marrento, um jogo ser objetivo, porque assim, o brasileiro nunca foi de ter um jogo de objetivo, né? Aquela coisa mas ser objetivo mesmo, né? Porque ele dribla dele e toca para o lado, Era comum você ver jogo, vamos lembrar, né? Lazzaroni é responsável por o quê, Benê, nas eliminatórias, né, da Copa? Né? Ele pôs um 3-5-2. Então, e é uma das primeiras derrotas que a gente sofre. Né? Não. Foi 94 que o Brasil... 94. Então, sofreu uma derrota e era o Parreira. O Parreira... Não, falei Lazzaroni. Falei Lazzaroni? Falei. Falou Lazzaroni. O Parreira. A seleção brasileira tomou todos os cuidados com a altitude de La Paz, mas não foi suficiente. A Bolívia acabou com a nossa invencibilidade de 40 anos em jogos das eliminatórias. No quarto do hotel, em cima da cama, a impressão era de que bombas estavam preparadas para uma guerra. Eram garrafas de oxigênio, uma precaução para os efeitos da altitude. Outro cuidado da CBF foi com a alimentação. Uma canja de galinha, arruma outro time. Não, era uma comida leve para os jogadores ficarem também bem leves. Nessa hora, o otimismo do cozinheiro era grande. Ainda não se sabia que o que vinha pela frente era indigesto. Os jogadores chegaram no aeroporto e saíram rapidamente. Um ônibus com batedores trazia o time para uma La Paz conhecida por poucos. As montanhas, os quase 4.000 metros, espantavam. E na chegada do hotel, muita gente esperava a seleção.
Raí até recebeu beijos de fãs. Daí em diante, faltava pouco para o jogo. A torcida boliviana chegava para o estádio com muita confiança. Caras pintadas, entusiasmadas, bandeiras e muito colorido. Os jogadores brasileiros disseram que não estão sentindo a altitude. Já os bolivianos estão com a cabeça nas nuvens, vivendo um momento especial do futebol deles. Mas eles têm contra eles a história e a estatística. Afinal, a Bolívia nunca venceu o Brasil em jogos de eliminatórias. Esses resultados assim, começam, não vêm. Entende? Você monta as coisas, mas não vem. Né? Você viu o futebol de 90 para 94, para mim, repete muito, muda os jogadores. Você via muitas vezes um jogo que você fala assim, esses caras não vão chutar em gol. Né? Principalmente e outra coisa, a década de... Eu queria... Fala, Douglas. Queria dar um pitaco dentro dessa história, né? Sobre o futebol, né? De um jogo feio de resultado, um jogo bonito sem resultado, né? O interessante é que primeiro, não é uma coisa que foi do dia para a noite. Se nós pegarmos 78, já é um embrião da ideia de se dar uma certa ajustada europeia no futebol brasileiro, né? A ideia de tirar ponta, de a supremacia da estratégia sobre o indivíduo ali, né? A qualidade individual, já era um discurso que a gente tem em 78. Não, mas Douglas, olha que interessante. É só você ver os caras que em 78 não foram convocados. O Falcão, por exemplo, que estava gastando a bola no Inter, não foi convocado em 78. Reinaldo é um cara que vai para o banco, em que pese se falar um pouco da condição física dele. Mas o Reinaldo realmente. Mas Reinaldo era a expressão. Era a expressão do. Mas ele não seria mesmo assim. Vamos combinar, porque não. ele era a expressão de um jogo lindo, né? Entendeu? Agora, que eu só estava querendo colocar que não era novo. E aí a gente passa por 82, que era assim. Parece ser uma reação contra esse discurso 82. Na verdade, você tá entendendo? Falava, vamos parar. Quando chega a Copa do Mundo, porque antes da Copa do Brasil nem joga tão bem assim, mas durante a Copa do Mundo, né? Assistam o nosso programa sobre a Copa de 82, né? Durante a Copa do Mundo, todo mundo falava que, inclusive fora do Brasil, se dizia isso até fora do Brasil, que o verdadeiro futebol brasileiro tinha sido resgatado. Lembra disso daí? Uhum. Né? Isso. As pessoas dizendo, aquele meio de campo, aquele quadrado mágico, Falcão, Zico, Cerezo, Sócrates, todo mundo falava, isso na verdade, estamos resgatando o verdadeiro futebol brasileiro. Aí, quando o Brasil não ganha aquela Copa, isso, o Zico falou uma vez e ele tem razão. A derrota do Brasil fez mal para o futebol. Fez mal para o futebol. Porque todo técnico retranqueiro se encheu de razão. Uhum. É engraçado que depois da Copa do Mundo, depois da Copa de 82, teve uma final do Campeonato Paulista que era Corinthians e São Paulo, né? Time da democracia corintiana. Se você for ver no papel, o São Paulo era um time tecnicamente melhor do que o Corinthians. O Corinthians estava numa fase melhor, um astral melhor, mas o time do São Paulo era melhor. Aí o preparador físico do São Paulo falando assim que esse jogo ia ser igual à Copa de 82. O São Paulo era o time mais cascudo e ia ganhar. Só que ao contrário, o time mais cascudo era o Corinthians. Entendeu? Quer dizer, o cara, em vez de falar da qualidade do time dele, ele quis dizer, olha, para usar 82 como antítese, né? É absurdo isso. Sim. Eu acho que. Então, mas novamente, por aí, você vê que. Você vê que o discurso ele vai se fazendo, e em 86, exatamente por isso que você falou, é um momento onde que há uma certa rendição ao discurso do resultado. E como a gente perde, ao invés de, né? Tá vendo o discurso? Não, aprofundar. Porque ainda sobrou um restício daquele futebol arte, vamos dizer assim, e aí vem 90. E mesmo com 90, o que acontece? Não, nós precisamos só dar mais um certo. E aí acontece 94. Quer dizer, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que desde 78 até 94,
O único período realmente que se joga o jogo que a gente considera um futebol fora dessa ideia de resultado é 82. O resto das perdas, todas elas, são feitas por futebol de resultado. E aí tem uma coisa engraçada. O Douglas, tem uma coisa muito engraçada que o Tele Santana, que dirigiu o Brasil 82, dirigiu o Brasil 86, né, 2 Copas perdidas, lembra que o Tele ficou com uma baita de uma fama de pé frio. Os times dele ficaram famosos por jogar bem, mas não ganhar. O Tele perde títulos no Atlético, perde títulos no Flamengo. Exato. E aí, quando ele vem para o São Paulo, e no primeiro ano dele ele perdeu para o Corinthians, numa final do Brasileiro, onde claramente o São Paulo tinha um time melhor, tá vendo? Ele está ultrapassado. Aí depois foi o contrário, porque no Brasil é assim, é 800, né? Quando o Tele conseguiu, com o São Paulo, uma série de vitórias, ganhar Libertadores, ganhar Campeonato Mundial, ganhou tudo, aí já tinha um monte de gente querendo o Tele na seleção de novo. Né? Eu me lembro que o Brasil fez um jogo horroroso, não me lembro exatamente contra quem, nas eliminatórias, acho que empatou 0-0 com o Equador lá. O Parreira ficava olhando o relógio para saber quanto tempo faltava para acabar o jogo, satisfeito com o 0-0. E o São Paulo estava fazendo uma excursão na Europa e ganhou do Barcelona, de 3-1. Né? Tudo bem que os times, tanto o Brasil quanto o Espanha, estavam desfalcados por causa dos jogadores da seleção. Mas aí, eu lembro que o Jornal Nacional, fiz uma reportagem, São Paulo jogando no ataque, ganhou do Barcelona, não sei o quê. Tá vendo, mostrando, tá vendo? Olha o São Paulo que tá jogando e olha essa porcaria que a seleção brasileira tá jogando. Né? É curioso isso. O Tele é um cara que... E a história do Tele é muito engraçada. Eu acho muito engraçado. Porque o Tele começa a carreira dele como treinador no Fluminense, né? Time que ele jogou, com a fama de ser um técnico pragmático. Um técnico pragmático, que pegava times medianos e tirava... ele foi campeão pelo Fluminense com um time mediano, foi campeão brasileiro, os palmeirenses, que me desculpem, mas o primeiro campeão brasileiro é o Atlético Mineiro, em 71. Não vem com essa história de Taça Brasil para cima de mim. Eu também... O time do Atlético, que foi campeão em 71, o primeiro campeão brasileiro, era um time mediano também, dirigido pelo Tele. Engraçado que o Tele era tido como um técnico pragmático. Aí, depois, ele vira o grande representante do futebol arte, o futebol espetáculo. É que também, né, Benê, tem uma coisa que muda, né, aí muda na década de 70, mas principalmente de 80 para frente, que era o seguinte, campeonatos internos, né, o brasileiro e tal, e mudou no ponto corrido também, você é um técnico que sabe levar elenco numa campanha. Isso. É uma campanha para valer, né? Quando chega na Copa do Mundo, é meia dúzia de jogos, é um torneio, né, de meia dúzia de jogos. Então, muitas vezes, o cara... né, e aí a gente quer não, o time que está montado ali é todo mundo craque. Ou, pelo menos, tem a fama, né? Enquanto que num time comum, tirando o Real Madrid, né, o resto tem jogador mais ou menos. Tal. Então, assim, o cara muitas vezes pegava um time mediano, mas com uma boa estratégia, tática boa, montando o time, conseguia algum efeito, né? Principalmente que nessa época tinha muito mata-mata nos campeonatos, né? Verdade. Eram campeonatos resolvidos por mata-mata e não por campanha. Inclusive o brasileiro, né? O brasileiro. E tinha também, para quem não é da época, que times como os paulistas, dependendo da época, não se interessavam tanto pelo brasileiro quanto se interessavam pelo paulista. Nos anos 90, pelo brasileiro até se interessava. Mas não, 90, não, estou falando lá de trás. Ah, né? Sim, lá atrás é 90... interessava a Copa do Brasil. Agora, a Copa do Brasil, tanto que era times gaúcho e mineiro que ganhavam. Ganhava. Não se interessava muito pela Copa do Brasil. É curioso isso. Quando a gente vai chegando para os 90, a gente tem... Já no 80 começa isso, né? Já tinha isso. A gente vai consolidando aquela coisa do Brasil, um exportador de talento, né? Vai ficando cada vez mais forte isso. Mas esse é um período em que você pega muito jogador, mais ou menos, que ganhou status de talento. Né? Então, o Brasil sempre teve bons jogadores. Isso é uma desgraça, porque assim, se você comparar com outras seleções,
Tem seleção que vai bem num campeonato e depois demora. Vou pegar um exemplo que é para o pessoal entender. Cristiano Ronaldo no Portugal. Né? Quanto tempo Portugal demorou para ter uma seleção, mais ou menos, depois de 66? Nossa! Perceberam? Então, eram seleções que tinham, de repente tinha lá um time que despontava 2 ou 3 craques muito bons e depois cai. O Brasil não tinha isso, né? Todo ano a gente vê surgir craque, né, toda a Copa. Então, para nós, é duro, porque assim, quer queira, quer não, e talvez 90 tenha sido a que eu menos lembro de jogadores. Puta, nós tínhamos um time. Então, disso eu. Entendi. Assim, eu queria falar porque 90 é um marco da tal da Era Dunga, né? Era eu Dunga. Queria um pouco situar aí, até para os mais jovens, o que é essa Era Dunga, né? E como a gente, no fundo, tem a Era Dunga e tem um discurso que é do fora Parreira, né? Parreira estrategista, né? A gente sai da Era Dunga e vai até para esse outro, vamos dizer, lado, né? Como é que vocês veem esse processo? Eu diria que o Dunga é o menos culpado da Era Dunga, né? Ele não é culpado. O Dunga era um bom volante, porque também depois que o Brasil ganhou a Copa de 94, o Dunga foi elevado à categoria de gênio do futebol, né? E aí o pessoal falava, a liderança do Dunga, lembra dessa história? Que ele era o capitão do time, né? Sem a liderança do Dunga. Aí os caras entram nesse aspecto subjetivo do futebol, que eu tenho muita raiva, né? O Dunga era um bom volante. Aliás, é curioso. Quando a gente está muito tempo no futebol, você sabe que o Dunga começou a jogar no Inter como armador e não como volante. Ele era um armador, tanto que ele, quando começou, os gaúchos o viam como um substituto do Falcão, do Carpegiani. Ele era um cara desse nível. Para quem não conheceu... Desculpa. O Dunga tinha, ao seu favor, ele chutava muito bem, ele tinha um chute muito forte, né? E ele era um cara que fazia bons passes, não errava passes, né? E não é só porque ele tocava de lado. Marcava bem. Então ele tinha boas qualidades. Agora, não dá para você achar que o Dunga é o cara que vai resolver uma partida, né? E até a gente tem que demarcar uma coisa, desculpa, Benê, cortar, mas é que a Era Dunga ela é mais reconhecida pela Copa de 90 do que de 94. Não, sim. Então, né? Mas a Era Dunga quer dizer, olha, esse futebol é ridículo. Foi um futebol com a marca Dunga. A Era Dunga surgiu como o elemento pejorativo, não era um elogio, né? Sim, aliás, Dunga é alemão, né? É muita ignorância junta. Eu falo assim que tem uma coisa que precisa pensar. Em 90 a gente pensou bem isso. Não é que só tinha jogadores, não vou me cancelar aqui, né? Não é que só tinha jogador ruim, né? Mas você está falando quando? 90? 90 e depois nós vamos para 94. 90 já tinha, o Bebeto estava lá, né? O Romário. Era reserva. Mas, era reserva, era isso mesmo que eu falava. Estava o Miller e tal. Mas assim, não era nada que despontasse, sabe? Que nós tínhamos. Nesse período, é legal lembrar que só recentemente que teve uma concentração muito grande de jogadores em times de ponta. O Brasil tinha jogadores jogando na Europa e que o próprio Romário, eles não iam para os times, muitos não estavam nos times que eram, sabe, assim, ia para a Alemanha, não estava no Bayern, não ia para o Milan, né? Então você pegava o cara jogando no Napoli, o casal alemão. O Dunga jogava na Fiorentina. Fiorentina e tal, né? Então, assim, eram jogadores, estava bem espalhado, né? Hoje você pega, basicamente, para ser bem sucedido, você tem que estar no Manchester City, no Barcelona. E no Real Madrid, né? Real Madrid. Então, não era assim, estava espalhado, tal, mas alguns jogadores eram realmente muito bons, mas não só aqui,
mas não só na Copa, mas também não despontaram tanto. Né? Então dá uma impressão, eu acho, não é que era tudo pé de rato, né? Não era tudo ruim, né? Mas não era, nós estamos realmente numa fase que talvez pelos modelos que estavam se aplicando de futebol, os caras não despontavam. O Careca não foi bem, né? O Miller, o Silas estava no jogo. Então, o Dunga, na Copa de 90, ele jogava na Fiorentina. Na de 94, ele estava jogando no Stuttgart. Mas vamos falar sério, ele jogava em times pequenos. Eu lembro até uma vez um jornalista que falou, alguém estava elogiando, porque o Dunga era uma liderança, era capitão do time, jogava na Europa. O cara falou, peraí, o Dunga só jogou em time pequeno, desculpa. Eu fui dar uma olhada. Não era exatamente os melhores times do mundo. Eu fui dar uma levantada aqui de time, para vocês terem ideia. O Miller estava no Torino, tá? Aí era Benfica, Olympique, Napoli. Valdo jogava no Benfica, se eu não me engano. Aí assim, tinha no Bayern, Leverkusen, mas nenhum deles estava nos grandes times que já despontavam. Principalmente era a transição ainda do italiano e tal. Então você vê que estava mesmo, pode-se falar mesmo numa primeira liga, a primeira linha lá da liga, né? O cara que jogava num grande time, mais ou menos, né? Era o Romário, que em 90 jogava na Holanda. Mas ele foi convocado e nem deveria ter sido, mas ele não estava bem, ele vendo uma contusão. Mas e o que a gente podia dizer do nosso Parreira, grande estrategista do futebol mundial? Boa sobre o Parreira. Antes de falar uma coisa boa. Vai falar coisa boa? Tá bom. Vou ficar te ouvindo. O Parreira, a geração. O Parreira, para quem não sabe, e aí havia também um certo protecionismo no futebol, na verdade, corporativismo. Tinha muita gente que não gostava do Parreira porque ele não foi jogador de futebol. Carlos Alberto Torres criticava muito o Parreira, porque falava assim, é o cara que nunca teve no campo. Gente, o Parreira no campo ele foi a vida inteira preparador físico de futebol, agora não era um jogador. O Parreira fez parte de uma geração que na verdade, revolucionou a preparação física no Brasil. Parreira, Admildo Chirol. Tanto que o Parreira sempre fala que muita gente acha que ele era do Exército. Porque essa geração, Coutinho, o Chirol, eram pessoas todas as Forças Armadas. E o Parreira nunca foi. É que na realidade, eu não diria nem isso, Beni. Eu não diria nem isso. Eu diria que fez parte de uma geração que revolucionou a comissão técnica do futebol, sabe? De dar essa organicidade, né? Porque a comissão técnica antes de 70 era o técnico Não. O Brasil, entendeu? Em 58, já tinha uma comissão técnica que era realmente... Tanto que o técnico, que era o Vicente Viola, ele era muito claro que ele não dava a última palavra. Aliás, o Brasil criou... No Brasil, a ideia de uma comissão técnica surge em 58. Né? Na Copa de 58. Agora, realmente, a Copa de 70... E daí, talvez, o Saldanha tenha se queimado, que era o técnico original, porque o Saldanha era um cara de personalidade muito forte, né? E agora, o Parreira, não tem dúvida que a geração dele teve um papel importante nessa coisa do futebol. Na época, no Brasil, ainda tinha também muito bairrismo. É interessante que o Parreira era muito defendido no Rio de Janeiro e era atacado no resto do país, né? O Parreira trabalhou, porque... Era muito comum os defensores do Parreira falar da experiência internacional dele. Gente, a experiência internacional do Parreira era no mundo árabe. Desculpa, entendeu? Dizer que ele teve experiência internacional. Essa é uma coisa... Agora, tem uma coisa que você falou, você tenta montar uma super comissão, até porque tinha que trazer, né? E caras como o Coutinho, que vai ser técnico... Parreira, Chirol... 88 e tal. Tem uma preocupação. Em 70, o preparo físico é maravilhoso, tal, mas acontece uma mudança e alguns desses técnicos conseguiram acompanhar. Se você olhar o futebol de 70, é um futebol mais plantado. Claro. Entende? Então, o jogador se desloca menos, até fica meio lento para quem não está acostumado. Ele se desloca menos. Tal. Conforme você vai correndo em direção aos 90, você percebe que o futebol começa a ser mais de movimento mesmo. Tá? Então,
um passe, tem muito corte de passe, porque o passe era muito marcado, então o jogador ia em cima, né, cortando o passe. A coisa do ponto futuro do Coutinho, que era, né, o jogador receber a bola não no lançamento, não era simplesmente, mas o passe era para frente e não no jogador, né, um passe fora da posição. Isso, a polivalência, né? Aí tem as coisas que o Coutinho adorava, o Parreira vem com isso, mas isso é um movimento mundial. Você começa a ver um futebol que se desloca, mas o jogador passa a correr mais, né? Então, assim, esses caras vinham com isso. O problema é que existe uma parte romântica nisso, que assim, o torcedor técnico, ou seja, todos os milhões de brasileiros, eles são sempre românticos, tal, né? E quando esse pessoal vem comigo, 3, 5, 2, 4 anos, o cara quer ver futebol. Ele quer ver o cara jogar. Então tem essa queixa. O Parreira representava muito disso. Quando representa ele e vários, né? Quando representa e isso não dá certo, quer dizer, outros times ganham, muitas vezes com a mesma mentalidade, não com o mesmo jogo, tá? Com a mentalidade de termos, tal. Mas aqui no Brasil não deu certo, entende? Eu vou pegar um exemplo velho. 74, carrossel holandês. Deu certo? Perdeu a Copa. Mais ou menos. Mas o futebol ficou famoso, né? Ficou famoso, mas perdeu a Copa. É. Se fosse o carrossel brasileiro e perdesse a Copa numa final, iam massacrar os caras. Entende? Como um monte de gente comprar, 82 não trouxe nada. Porra. Né? É isso, né? E aí esses caras que tinham esse discurso moderno, não estou falando que eles eram bons, tá? Porque, sinceramente, muitos acho que não, vem em conjunto com times mal montados, com uma interferência de administração péssima, né? E com fracassos de campanha, pronto, né? Você já fala tudo que você quiser dos caras. O próprio Tele pagou por isso. Né? Mas eu tenho mais uma coisa a dizer a favor do Parreira, por incrível que pareça. Aí vai ficar parecendo que eu sou fã do Parreira. Eu não sou fã do Parreira na Copa de 94. Eu acho que a Copa de 94, o Brasil podia ter vencido a Copa de maneira mais tranquila do que venceu, né? Se ele tivesse escalado o time de uma outra forma. Por outro lado, o Parreira, ao contrário daquele medíocre do Lazzaroni, que dirigiu o time em 90, o Parreira você viu um esquema de jogo. Você pode não gostar desse esquema de jogo, como eu não gostava, né? Mas o Parreira tinha aquela coisa do time ter a posse de bola, né? Os times do Parreira tinham uma posse de bola absurda. Os times do Parreira faziam uma quantidade pequena de faltas. E era engraçado, porque eram times que marcavam, mas faziam poucas faltas. Parreira trabalhou sem um camisa 10, até porque Raí não soube fazer a função que Parreira gostaria que ele fizesse, sem a bola. O time de 94 focava sua organização ofensiva com meios cadenciados e explorava a passagem dos laterais com movimentação e tabelas. Estava muito fechado no meio campo. Zinho e Mazinho eram para ser meias e criação, mas se comportavam mais como volantes, principalmente Mazinho, sendo quase um terceiro volante nesse time. Dunga era a peça-chave, sendo o iniciador de jogadas e também o segundo volante do time. Dunga era também quem auxiliava Romário e Bebeto na pressão ofensiva que o time fazia. Não era uma pressão alta, mas incomodava bastante a saída de bola do adversário. No ataque, Romário e Bebeto tinham a liberdade de fazer o que bem entendiam na criação de jogadas. Eram entrosados e talentosos, podiam tirar um coelho da cartola a qualquer momento, e era dessa forma que podiam ganhar jogos. O Brasil de 94 era a cara de Parreira, não tinha nenhuma pressa para fazer o gol, esperava a oportunidade perfeita, com muita trocação de passe, e quando via uma brecha, não perdia tempo. Equipe que não agradava muito o público, mas que soube jogar com o elenco que tinha, e da melhor forma para encarar a condição climática desfavorável. E aí os caras falavam assim, o Dunga não fazia falta. Não, o Dunga não fazia falta com o Parreira. Entendeu? Fazia. Porque os times do Parreira não faziam falta. Quantidade de... Tanto que o Brasil, o prêmio Fair Play na Copa do 94. Né? A quantidade de faltas que os times do Parreira cometiam era muito pouca. Né? Então tinha essa preocupação. E essa preocupação com a posse de bola, que às vezes até irritava. Porque era aquela coisa... Daí o Zinho, coitado, ficar com a fama de enceradeira. Muitos sobrinhos meus que não viram a Copa de 94. Moleque de 20 anos, 22 anos, 23 anos. Pô, tio,
Pô, o pessoal falou que a seleção ganhou, mas não jogava bonito. A seleção era defensiva, que era um jogo feio. E os moleques hoje têm a visão tática de como joga hoje. Ué, um montão de time joga igual vocês jogavam. Perdeu a bola, 2 linhas de 4 atrás da linha da bola. Era um 4-4-2 que a gente jogava. Bebeto ainda voltava, dava uma ajudinha, mas o Romário ficava mais na frente. Todo mundo faz isso. O mundo faz isso. A Argentina ganhou agora a Copa do Mundo. Sim, como jogava? Sim. Sem a bola. Era isso. Só isso. O Messi ficava a mão um pouquinho ali. O Lautaro não conseguiu fazer a parte tática. Entrou o Julián Álvarez. Ele mexeu na equipe pra meter ali Depô, Enzo, McAllister, jogadores mais de pegada no meio. O mundo evoluiu, a tecnologia, todo mundo vê tudo agora e reconhece que era uma baita de uma seleção. Tinha uma funçãozinho entra ali. Era esse mesmo. Não, exatamente, era essa. Era segurar o jogo, né? Era exatamente. Ele tinha que segurar e girar. Era isso mesmo, era pedido isso com ele. Ô, Benê. Para quem não viu o Zinho jogar fora da seleção, ele era um jogador bem melhor do que isso. Fala. Né? Fala aí. É que eu queria terminar o assunto do Parreira, né? Só dizendo que um dos grandes feitos dele, vamos dizer claramente, foi tirar o Fluminense da 3ª divisão. Não, mas aí a gente. Aí a gente uma grande jogada estratégica. O Tapelão. Não esqueça uma grande jogada estratégica, né? Entre 90 e 94 aconteceram umas coisas muito curiosas. Oi? Né? Entre 90 e 94 aconteceram algumas coisas muito curiosas. O Lazzaroni foi um fracasso horrível e tal. E aí, a CBF tentou o Falcão como treinador, né? Porque aquela coisa que, deu certo com o Beckenbauer, o cara acabou de encerrar a carreira, virou treinador, vou fazer o mesmo com o Falcão. E o Falcão, a seleção, o Brasil disputou uma Copa América, que foi vice-campeão, mas o futebol foi meio ruim. Mas tem uma coisa, o Falcão acabou saindo porque ele não se dobrou a CBF. Entendeu? Ele não se dobrou a CBF. E aí os caras chegaram pro Falcão e falaram assim: então tudo bem, Falcão, você vai ficar aí, mas antes de você fazer a convocação, a gente tem que ver a lista, não sei o que. O Falcão falou: bom, então vocês vão pro inferno, que eu vou nessa, né? Eu tinha um contrato de 1 ano, né? O Ricardo Teixeira fez um contrato de 1 ano. E por quê? Porque no ano seguinte seriam feitas as eleições. E aí ele disse: olha, vamos definir, nós acreditamos que nós vamos juntos até a Copa do Mundo dos Estados Unidos, só que eu não posso, por ética, fazer um contrato de 4 anos contigo, porque o meu período terminou ano que vem, vou tentar me reeleger, tenho grande chance, mas não tem problema. Aí terminou a Copa da América, nós somos o segundo colocado, mas foram feitas algumas exigências para continuar. 2 que eu não aceitei, né? Em que a lista tinha que ser dada 78 horas antes do jogo. 72 horas? 72 horas antes do jogo. Eu digo, não, porque aí vai ter uma... Eu sempre tratei todos os órgãos de comunicação da mesma maneira. Né? Você trabalhou lá, você sabe como é que eu... Não tinha peso, eu tratava todo mundo igual. Então, 72 horas antes, eu tinha certeza que ia vazar essa lista. Né? E a segunda, que também não tinha como aceitar, era a anuência na convocação. E uma terceira? A terceira não me lembro. A terceira era que você queria treinar a seleção olímpica. Sim. Para Barcelona. Que foi e depois. O Ricardo Teixeira disse que dessa forma a Globo não ia continuar patrocinando a seleção, que queria os jogadores titulares, Careca, porque já tinham feito as pazes, depois da briga que houve na Itália, e que a CBF estava sem dinheiro, que você teria que convocar a seleção que tinha ido à Copa de 90. As duas, eu sei que realmente foram essa da anuência e da lista em 72 horas antes. Aí foi essas duas coisas que realmente pegaram. Falcão é um cara que tinha boas ideias, um cara inteligente, com boas ideias sobre futebol, mas é um cara que nunca deu certo como treinador. Você repara que aí a seleção tem uma coisa que é uma maldição, né? Primeiro porque o cara deu certo como jogador. E não quer dizer. Não quer dizer isso. A outra coisa que mesmo técnico que dá certo em time, muitas vezes não dá certo na seleção, e aí fica, é porque o cara é técnico de time, não de seleção. Na verdade, o cara não é técnico da comissão, da CBF. Né? Então, esse é um problema que a gente tem. Né? O Falcão podia ter sido, nem vou falar que ele foi um grande técnico, podia ter sido um bom técnico.
Mas o que acontece? Né? A gente passou por uma experiência próxima. Né? Ou o cara se dobra, entre aspas, se vende, né, e faz o que a CBF faz, e aí ele arregaça muitas vezes a sua carreira, ele acaba com a carreira dele, ou ele cai fora. Né? Isso é muito comum na seleção brasileira. Outra coisa, o cara tem que fazer um jogo. Cara que sofreu com isso, foi o Leão. O Leão, quando foi jogar, fazer aquela. Acho que é Copa das Federações, né, lá no Oriente Médio. O pessoal falou: não, isso aí não serve para nada, fica tranquilo. Aí ele convocou um monte de cara para não. Que não tinha nada a ver, para não atrapalhar o pessoal que estava na Europa, não sei o que lá. Aí, pô, o Brasil jogou mal, não ganhou, fala, bom, tudo bem, vamos, tudo bem. Aí os caras chegaram no avião e falaram: não, você está fora. Aí viram. Então, fizeram essa saída, ele conta isso. Um saldo extremamente negativo, uma despedida melancólica. Esse time que foi formado há 20 dias, definitivamente não nasceu para fazer gol. Vamos explicar o inexplicável, né? Inexplicável, segundo Washington, hoje no São Paulo, foi a derrota para a Austrália. 1-0, e o Brasil perdeu o 3º lugar da Copa das Confederações. Foram muitos gols perdidos, mas marcados apenas 3 em 5 jogos. Resultado do vexame, Leão desembarcou no Brasil sem o cargo de técnico. Foi demitido no aeroporto do Japão. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança. Quando eu fui treinador da seleção, eu cometi um erro fatal. Qual foi? De ter aceitado ser técnico da seleção. No meio da coisa eu percebi que era um negócio de marketing e de ganho. Onde já se viu a seleção brasileira ser isso? Então você vai desafiando, a máquina, a engrenagem de negócios era tão grande que eu estava atrapalhando. Quanto mais cedo eu saísse, melhor para eles. E foi isso que aconteceu. Agora, quem é que estava certo? Quem é que vai ser preso? Que já deveria estar há muito tempo preso. Eu ou o presidente da CBF? Eu ou os outros que passaram? Eu percebi logo cedo que eu estava de passagem. E como de passagem eu me comportei. Fiz alguns testes, provoquei algumas iras, mas consciente. Eu sabia que estavam esperando isso, eu não fazia. Relação 5 dias antes. Se eu dou para você, você dá só para um órgão de divulgação para favorecer Antônio Joaquim Emanuel. Não é comigo. Belê, como é que estava o futebol no mundo em 1990? O que a gente pode falar do futebol em 1994? Olha, o início dos anos 90 ainda não tinha, mas estava começando a formar aqueles super times europeus. Na verdade, no início dos anos 90, o grande time era o Milan, que tinha os holandeses, Gullit, Van Basten e o Rijkaard, né? E era um time que jogava um futebol bonito, inclusive, né? É o time que tinha, na Itália tinha o Napoli do Maradona, mas na década de 90 esse time já estava meio em decadência, né? Tanto que a Liga dos Campeões, o que a gente chamou de Liga dos Campeões, que antigamente era a Copa dos Campeões Europeus, é curioso, porque os times são campeões na década de 90, né? Em 1990, os holandeses, né? E o Ajax, que ganha em 95 um grande time também, que era o time do Rijkaard, já em fim de carreira e tal. Era um excelente time. Começando a formar aqueles super times europeus. Na verdade, no início dos anos 90, o grande time era o Milan, que tinha os holandeses, Gullit, Van Basten e o Rijkaard, né? E era um time que jogava um futebol bonito, inclusive, né? É o time que tinha, na Itália tinha o Napoli do Maradona, mas na década de 90 esse time já estava meio em decadência, né? Tanto que a Liga dos Campeões, o que a gente chamou de Liga dos Campeões, que antigamente era a Copa dos Campeões Europeus, é curioso, porque os times são campeões na década de 90, né? Em 1990, os holandeses, né? E o Ajax, que ganha em 95 um grande time também, que era o time do Rijkaard, já em fim de carreira e tal. Era um excelente time.
Aí nós já estamos num momento de transição importante. Mas nessa época, importante lembrar, 1991, ainda tinha aquela... Os times não podiam ter quantos estrangeiros quisessem, cada time só podia ter 2 estrangeiros, né? Não era aquela legião estrangeira que depois, como eles têm hoje. Então, não tinha ainda aquelas seleções, mas estava começando uma coisa no futebol, né? Que é a questão de discutir a questão do passe, né? Então, essa questão do passe, que vai ter a lei Bosman, na verdade, é que vai mudar completamente o futebol, né? Então, a partir, por exemplo, de 96, depois da Copa, aí começam os times, na verdade, pagam os direitos federativos do jogador, e não importa se o cara tem um vínculo com o time. Você pagou os direitos federativos, acabou. E aí, cada vez mais... E aí cria a ideia, na verdade, o conceito da lei Bosman, é o conceito de que o cara tem o direito de jogar onde ele quiser. E aí os times começam realmente a reunir uma quantidade muito grande de craques, e, obviamente, os times mais ricos vão estar muito bem, né? Alguns são financiados com dinheiros muito suspeitos, né? É o caso do Milan na Itália, o Juventus e, posteriormente, o Chelsea. O Chelsea, exatamente. O Chelsea. E tem uma coisa que assim vai mudando, né? Porque essas limitações, quando consolida a comunidade europeia, aí o cara podia jogar em qualquer... Se ele fosse europeu, ele podia ficar em qualquer time. Comunitário, né? Aí limitam para fora, hoje já não é, tem limites, mas é bem mais discreto, né? E você tem o deslocamento dos polos, né? O grande campeonato de estrela era o italiano, que ele vai perdendo força, né? Começa a drenar, desloca para a Espanha, e atualmente deixa eu só na Inglaterra, né? Esclarecer para os mais jovens, Bosman era um jogador belga que jogava na França, e ele tenta se desligar do time francês, mas aí tinha aquela coisa do passe. E ele entrou na justiça contra a lei do passe, né? E levou 5 anos de julgamento até que deram o direito para ele. Não, ele tem o direito de jogar onde ele quiser. Se ele não tem um contrato com o time, ele vai para onde quiser. Porque quando tinha o passe, mesmo quando acabava o contrato, o jogador estava preso a um time. Entendeu? Então, tinha muita sacanagem no futebol. O Douglas joga no meu time, o contrato dele acabou. Aí o Douglas quer um aumento de salário. Eu não quero dar e também quero ferrar o cara. Eu peço 15 milhões por ele, que ele não vale. E é exatamente para ferrar a carreira dele, né? Então, nesse tipo de coisa, o jogador ficava preso a um time mesmo quando o seu contrato acabava. A Lei Bosman acabou com isso. Aprovada em 1995, a Lei Bosman mudou para sempre o futebol. Fruto de uma ação movida pelo belga Jean-Marc Bosman contra o seu então clube, o Liège, a decisão permitiu que jogadores deixassem seus times sem custos ao fim dos contratos, além de derrubar as restrições sobre o número de atletas da União Europeia nas escalações. O processo foi iniciado em 90, quando Bosman recusou uma oferta de renovação de contrato que diminuiria seu salário em 75%. O meia até recebeu uma proposta do Dunkerque, mas como o Liège não entrou em acordo com o clube francês, Bosman se viu preso, sem poder atuar nem se transferir. Mesmo com seu contrato rescindido ainda em 90 e a transferência para o Olympique Saint-Quentin da França, Bosman deu sequência no processo contra o Liège, que só teria fim em 95, com a decisão a favor do atleta. Surgiu então a Lei Bosman. A medida deu aos jogadores a liberdade para trocar de clube e de buscar contratos mais favoráveis financeiramente. Deixava de ser necessário pagar uma compensação ao fim dos compromissos, e assim o atleta sairia de graça. Também houve a possibilidade de atuar em outros países com mais facilidade, já que foi derrubada a barreira dos estrangeiros. Jogadores da União Europeia agora eram comunitários, todos de uma mesma grande nação, e o limite dentro dos elencos foi caindo liga por liga. Né? E até hoje, cara, é inacreditável o nível do jornalismo esportivo no Brasil. Já tinha muitos anos acabado a lei do passe. Uma vez um cara falou, não, para salvar os clubes tem que voltar à lei do passe. Ou seja, eles querem que o Brasil
contraria um organismo internacional, uma lei internacional, só nós vamos ter passe, né? O mundo inteiro não tem. Qualquer advogado de porta de cadeia conseguiria libertar o jogador, né? Então, aí nós já estamos num momento de transição importante. Mas nessa época, importante lembrar, 92, 93, São Paulo ganhou a Libertadores e ganhou, respectivamente, do Barcelona e do Milan. Em 1994, o Vélez ganhou a Libertadores e também ganhou do Milan, né? Então, nessa época, o futebol ainda era equilibrado. Era perfeitamente possível aos times latino-americanos ganhar dos times europeus num confronto direto, coisa que é cada vez mais difícil. Tanto que o último time sul-americano conseguiu ganhar do europeu foi, eu não vou aqui modéstia à parte, né? Foi o Sport Clube Corinthians. O dono de Yokohama. Né? E isso tem um reflexo, quando você pega a convocação de 94, você percebe isso. Você tem muito jogador que atuava no Brasil. Mesmo que estiver Mas que atuava no exterior também não era um dos melhores. E mesmo que estivesse na reserva. Tal, o Romário já tinha ido para Barcelona. Barcelona. Né? Mas era comum, tinha jogador jogando no Japão, tinha jogador, o Ronaldão, tinha jogador que estava na Fiorentina, no Benfica e tal. Então, você tinha jogadores atuando, tinha até jogador jogando no Vasco, para vocês terem ideia a porcaria que era. Né? Mas o Vasco não era. Bom de falar em São Paulo isso, que quase não tem vascaíno. Mas eu sou vascaíno. Azar o seu. Bem feito, que mandou no estudar. Que mandou no estudar. Tá bom, gente. Mas isso foi comum ainda na década de 90. Né? Hoje, né, quando a gente fizer o de 2002 de novo, a gente vai falar disso, né? Que aí você começa a não ter mais jogador atuando aqui. Né? E tem todo um reflexo disso. Inclusive, jogadores, nessa época a gente tinha jogadores que a gente conhecia, né? Jogadores que vão jogar sem que se tornem conhecidos. Então, eu acho que a situação é essa. Você tinha um futebol mais heterogêneo, com jogadores de vários lugares, tal, jogadores que vinham dos seus países jogar mesmo. Ainda não existia, né, sendo um pouco romântico, estava começando a apontar essas coisas como bola de ouro, tal, esses prêmios, né, melhor do mundo. Existiu, mas também não tinha. Não, existiu o prêmio, mas a gente não dava, não tinha o status que tem hoje. Né? Então, por muito, era isso, era um bom jogador. É aí que começam a aparecer cada vez mais esse status e tal. E aí, claro, aí a partir de 90, já entrou nesse século, aí vai mesmo pro vinagre a coisa.
Mas eu acho que é isso. A gente começa com... Você olha assim, se você olhar os times que forneceram o jogador, você fala, nossa, que seleçãozinha, sem olhar o nome, né? Que você só veio timinho, cara. A maioria dos jogadores aqui, parece que você está vendo uma convocação de país que não passa da primeira fase, né? Aí quando você vê os nomes, não era bem assim, né? A coisa tinha cara muito bom. Então, mas voltando aqui no nosso amigo Parreira, o Parreira foi confirmado como treinador. Mas falando aí. Às vésperas das eliminatórias. Às vésperas das eliminatórias da Copa de 94. Né? É isso que eu queria falar. Né? E aí o Parreira se torna o treinador. Bom, é isso aí mesmo, né? Agora é uma outra história com Parreira no comando da seleção. E nós vamos contá-la no próximo episódio. E você tem o link aí na descrição do nosso vídeo. Espero que você tenha apreciado essa primeira parte e espero que você volte para assistir a segunda parte, quando nós vamos chegar até a final da Copa do Mundo de 1994. Por enquanto, curta, compartilhe, chame outros para acompanhar aqui esse nosso super bate-papo sobre os 30 anos da Copa de 1994. Valeu! Super bate-papo! Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita que é campeão. Laços de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou com o coração batendo a mil. É taça na raça, Brasil. Eu sei que vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou. Super bate-papo!